com a palavra do Senhor nesta oportunidade. Glória ao nome do Senhor. Com muita alegria dizemos aos nossos queridos ouvintes que estamos felizes porque Deus nos trouxe novamente para este lugar para vos falar as santas e benditas palavras do Senhor. Já temos ouvido cânticos de louvores ao nome do Senhor, já temos ouvido a exposição da palavra do Senhor, lida aqui neste dia. Bendito seja o nome do Senhor. E queremos tomar Lucas 18 a partir do primeiro versículo e vos falar mais um pouco da palavra do Senhor esta manhã. A parábola do juiz iníquo. Foi Jesus quem propôs esta parábola. A parábola é uma ilustração. Jesus toma um acontecimento do mundo aqui para ilustrar verdades espirituais que se referem às coisas do reino de Deus, as coisas dos céus, para onde nós esperamos ir um dia. Bendito seja o nome do Senhor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui, meus amigos, Jesus ilustra a necessidade de orarmos sem nunca desfalecer. Às vezes oramos a Deus porque temos um problema, precisamos de solução para o nosso problema. E começamos bem orando a Deus. Mas depois de um certo tempo de oração a Deus, desfalecemos. Deixamos de orar. Deixamos de acreditar que Deus pode nos atender, que Deus quer nos atender.
que se nós continuarmos orando, o Senhor vai nos atender. E então desistimos. Por isso Jesus contou esta parábola. Naquela cidade havia um juiz. E o juiz era uma pessoa que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Homem duro. E aquela viúva então chegava a ele e dizia: faze justiça contra o meu adversário. E ele, em princípio, não queria fazer, porque ele era um homem que não se importava com as pessoas, com a necessidade das pessoas. Ele gostava muito, era da sua própria pessoa, ele gostava de si mesmo. Mas quando as pessoas o procuravam para resolver um problema, ele não queria lhes dar atenção. Ele não queria ser incomodado. Mas a viúva continuou orando, pedindo a ele que lhe ajudasse. E ele, por um pouco de tempo, não quis, mas depois pensou consigo mesmo: eu vou ajudar essa mulher. Não porque me compadeço dela, não porque seja uma pessoa compreensível, mas eu vou fazer isso por minha própria causa. Porque se eu atendê-la hoje, amanhã ela não vai bater mais na minha porta. E eu estarei tranquilo. Eu não terei mais o incômodo da presença dessa mulher me pedindo isso que ela está pedindo. Então ele atendeu a necessidade daquela viúva. Ele fez justiça contra o adversário dela. E aí Jesus fala assim em sua palavra: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Porque se o juiz era iníquo, se ele não respeitava a homem algum, ele resolveu, por conveniência sua, atender aquela viúva. Muito mais Deus, o nosso Pai Celestial, que é um Deus amoroso, é um Deus bondoso, é um Deus compassivo, é um Deus que quer ouvir o homem. Muito mais Deus há de nos ouvir. E a pergunta é: então por que você desiste de Deus? Então por que você abandona o Senhor? Então por que queres resolver os teus problemas por si mesmo, sabendo que lhes são impossíveis? Então por que não buscas a Deus? Deus está à disposição de todo o ser humano na face de toda a terra. E nós estamos aqui, meus amigos, para vos falar estas coisas.
Certa ocasião, Deus falou pelo ministério do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus quer que nós clamemos a Ele. Em Provérbios 8, versículo 17, está escrito o seguinte: eu amo os que me amam, isso é Deus falando, e aquele que de madrugada me busca, me achará. Então, meus amigos, busquemos ao Senhor. Nós estamos aqui nesta praça para vos dizer nesta manhã: busquemos ao Senhor. Os problemas da humanidade estão aí. O desemprego, a fome, a doença, a nudez, a incompreensão, são tantas coisas, são tantos problemas. Mas o Senhor Deus está falando através dos seus servos nesse lugar. Clama a mim e responder-te-ei. Vamos fazer como a viúva da parábola do juiz iníquo. O juiz não lhe dava atenção, mas ela continuava batendo na porta do juiz. Ela ia àquele juizado sempre, porque o seu problema continuava. E ele, que era um homem que não respeitava a Deus nem homem algum, ele disse consigo mesmo: eu vou resolver o problema desta vida. Eu vou atendê-la, porque assim fazendo ela deixará de me importunar. E Jesus, então, nos diz na sua palavra: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. E continuou o Senhor Jesus Cristo na sua palavra: depressa vos fará justiça. Nós estamos aqui, amigos, para vos falar estas palavras e tantas quantas o Senhor colocar em nosso coração. Certa ocasião, Jesus disse no seu ministério: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se coloca à semelhança do Pai, à disposição de toda a humanidade, e diz: então, meus amigos, você que muitas vezes está atormentado por problemas os mais variados, problemas que te incomodam dia e noite,
Jesus Cristo nos traz a esta praça nesta manhã para vos dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. São tantas coisas a nos oprimir neste mundo. E o Senhor Jesus Cristo quer que nós o procuremos. O apóstolo Pedro escreveu em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8. Ele disse: lançai sobre ele, sobre o Senhor Jesus Cristo, as vossas ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Deus, meus amigos, está ao nosso dispor. E não é por acaso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos pregando e estamos crendo que você, ao ouvir a palavra do Senhor, você pode buscar a Deus e encontrar a solução para o teu problema. Há um problema comum para todos os seres humanos: o problema do pecado. A nossa consciência nos diz que nós somos pecadores. E nós não temos como resolver o problema dos nossos pecados se não buscarmos a Deus, se não crermos no Senhor Jesus Cristo, se não deixarmos os nossos pecados. Certa ocasião, Paulo e Silas falaram para um certo carcereiro que lhes perguntava: senhores, o que hei de fazer para ser salvo? E eles lhe disseram: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Meus amigos, o maior problema que a humanidade tem é o pecado. E este problema só será resolvido o dia em que crermos no Senhor Jesus Cristo e o deixarmos. Está escrito em Provérbios 28, versículo 13. Aquele que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. E nós estamos aqui, meus amigos, para vos avisar destas coisas, para vos dizer estas palavras que Deus quer que todo ser humano ouça. Mas
São poucos os que querem trazer esta mensagem àqueles que precisam ouvir. E nós estamos aqui justamente para fazer estas coisas. Está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Meus amados, Deus quer que você se levante da condição em que você está, subjugado ao poder do pecado, e diga: eu vou ter com Deus. Eu vou pedir-lhe misericórdia. Eu vou pedir-lhe socorro. E o Senhor Deus está pronto a te ouvir. Está escrito na Bíblia: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Que Deus possa, meus amigos, continuar falando convosco, usando pessoas como nós que estamos aqui nesta manhã, ainda que sejam poucos, mas que você possa ouvir a palavra do Senhor e, ouvindo, possa crer, e crendo possa ser salvo na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.